queria trazer, o início da mensagem está em Mateus, capítulo 27, versículo 40. Amém? Mateus, capítulo 27, 40. Aqueles que desejarem e puderem ficar de pé, que assim o façam. Pode estar um pouquinho só diferente esse primeiro versículo na versão, mas eu já passei a informação ali para o pessoal da mesa. E a gente vai seguindo nas mesmas versões nos próximos versículos. Mateus 27, versículo 40. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os irmãos podem se assentar? Então, não distante, né, do versículo lido, a mensagem é: não salve a si mesmo. Primeiro, porque a gente não tem essa capacidade. E se a gente tentar, nós falharemos miseravelmente e morreremos pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós. É por ele que nós seremos salvos. Então, é muito comum a gente ver nos ensinos de Jesus, né, durante todo o seu trajeto, todo o seu ministério, a gente vê Jesus ensinar por meio de parábolas, por meio da citação da palavra e por meio de muitos exemplos que ele vai trazer. Ele não só traz aquilo que ele fala, mas ele também pratica e ensina aos seus discípulos e aqueles que estão acompanhando como praticar aquilo. Então Jesus é muito didático, né? Ele vai ensinar, às vezes pela parábola, que hoje a gente já tem mastigadinho, muita gente já compreendeu, o Espírito revelou, mas às vezes a gente está lendo a palavra e fala assim: nossa, mas os discípulos não entendem? Eu falo para o seu irmão, se eu tivesse na época dos discípulos, eu também não ia entender. Mas a gente vê, né, o cuidado de Jesus, em muitos momentos trazendo os discípulos para perto, porque muitas horas eu ia falar, está escrito que eu ia falar por parábolas para que eles não entendessem, para que essa palavra chegasse a outros. Então ele trazia para os seus discípulos, muitas vezes para próximo, para ensinar aquilo. E a gente tem, né, esses relatos nos evangelhos, por exemplo, de como Jesus falava algo a uma multidão, confrontando, exortando, e depois ele chamava os discípulos para si, o que eu quis dizer é isso, porque ele também sabia que os discípulos também não tinham entendido. Que eles pensavam em perguntar, mas estavam ali meio tímido, com vergonha, com medo, e Jesus falava: vem aqui que eu vou explicar para vocês. Então a gente vai ver vários momentos. Um dos exemplos do que Jesus ensina e espera que nós façamos como discípulos dele, e fez o jejum, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, e jejuou ali 40 dias. E aí a gente vai ter em Mateus 9,15, ele falando, quando o noivo for tirado, ou seja, quando Cristo for assunto aos céus, os discípulos jejuariam. Porque ele foi confrontado. Os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, e vocês? E os seus, por que eles comem? E ele vai, né, por meio de uma lição, vai falar: é certo, no meio de um banquete onde o noivo está, você proibir que que os convidados comam? Não. Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então nós temos Jesus ensinando, direcionando o seu povo, a sua igreja, né, posteriormente chamada de igreja, mas ele também praticou o jejum. A gente também entende, né, a importância da leitura da palavra como fonte de vida eterna, porque em João 5,39, ele mesmo fala: vocês procuram na palavra, nas escrituras, a fonte da vida eterna, mas é ela mesmo que testifica de mim. Então ele ensina que se você aprender da palavra, se você estudar as escrituras, você vai encontrar a fonte da vida eterna, que é ele. E para que a gente aprende as escrituras? Por que a gente deve conhecer a fonte da vida eterna? Porque há ali uma caminhada para se alcançar a vida eterna. Há uma caminhada como um cristão para se beber da água da vida eterna, para provarmos dessa fonte. Então, está nas escrituras. E inúmeras vezes, no seu ministério, Jesus vai citar a palavra como prova para aquilo que outrora foi profetizado e agora estava se cumprindo na vida dele. Ouviram o que foi dito, que ele seria contado entre os transgressores.
Ouviram o que foi dito, que ele ele precisaria morrer, mas ressuscitaria. Então, por várias vezes, Jesus vai ensinar a importância do conhecer as Escrituras, porque ele ministrava por meio da palavra. Ele vence a Satanás no deserto em jejum de 40 dias, não é pelo poder, não é por uma força sobrenatural, mas é pela aplicação da palavra. Ah, o Senhor não é o poderoso? Transforma então, o Senhor não está com fome? Transforma a pedra em pães. Nem só de pão viverá o homem. Ele vai confrontar na palavra. Se ajoelhar diante de mim, eu te dou tudo. Está escrito que é só a teu Deus você adorará. E assim ele vai confrontando durante a palavra. Então Jesus vai ensinar a importância da palavra e demonstrar como você aplica a palavra. Como nós vamos enfrentar o mundo lá fora? Pelos nossos achismos? Pelas nossas convicções? Não, é pela palavra. Porque a palavra tem poder. Só que você precisa saber manejar a palavra. Porque tem gente lá fora distorcendo a palavra com tal habilidade que ela vai engolir você, se você não souber manejar a espada. Né? Como fala em Efésios, a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra. Um dos componentes da armadura, das armaduras espirituais do cristão. Então, Cristo vai reforçar a importância. E tantos outros ensinos, né, que a gente vê Jesus na sua prática. Cuidar dos necessitados, orar pelos enfermos, comunhão com Deus por meio da oração, né? E a importância de uma vida de oração, por várias vezes Jesus se apartava dos seus para orar, sozinho. E ele vai ensinar como? Modelo do Pai Nosso, que a gente intitulou de Pai Nosso. Ó, é assim que vocês devem orar. Exaltando o nome do Senhor, pedindo que a vontade dele seja feita, assim como já é no reino, seja feito aqui também. Ele vai ensinando todo esse modelo para nós. Então ele era um homem de oração, de comunicação e relação com Deus, e nos deixou essa ordem, nos deixou essa direção, nos deixou esse ensino, constante oração. Orai sem cessar. Então a palavra vai falar várias vezes. Por várias vezes nós vemos a citação de Jesus com relação a sair para orar, sair para buscar a presença de Deus, sair para conhecer a vontade de Deus. Por meio da oração. E ele veio para ensinar, porque ele veio de lá. Ele com o Pai é um. E ele sempre ensinava, dou graças ao Pai, porque eu sei que ele me ouve. Dou graças ao Pai pela confiança, né? Pelo relacionamento que ele tinha íntimo com Deus, mas também para nos deixar essa demonstração. Se você tem intimidade com Deus, se você confia no Deus que você serve, se você conhece o Deus que você serve, ele revela a vontade dele para você. Então, quando você pede para ele, você tem convicção de que você receberá. Então, você já ora dando graças por aquilo que Deus ainda vai fazer. E Jesus, por várias vezes, faz isso no ministério dele. E a gente tem muitos outros, né, exemplos que Jesus vai retratar. E o texto de Mateus 27, 40 é mais um exemplo deixado aos discípulos, porque em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, vou esperar os irmãos abrirem. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, ou seja, uma comunicação para ensino: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E creio que uma das ilustrações mais claras disso, né, que Jesus está comunicando aos discípulos, a gente pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 20. Né? Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para poder segui-lo. E se a gente, de alguma maneira, quiser salvar a nossa própria pele, nós perderemos a nossa vida. Só que, às vezes, justamente por não seguir os exemplos de Jesus, de orar para conhecer a vontade do Senhor, de estudar as Escrituras para saber aquilo que já foi revelado por meio da palavra como a sua vontade, muitas vezes por isso,
por essa negligência nas nossas ações, nós falhamos. Mas Jesus não deixa ponta solta, se assim podemos dizer. Então, em Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 20, vai dizer assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então ali, Jesus está ilustrando aquilo que seria a nossa entrada no reino. Nós, por meio do Evangelho, por meio de recebermos a Cristo, nós temos a oportunidade de participar do banquete. Tanto que o servo vai trazer os seus convidados. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está lá fora, mas são os seus convidados. E aí nós temos o problema de pessoas com a oportunidade de um convite único, exclusivo, de um banquete fechado, e nós temos pessoas desperdiçando essa oportunidade, não negando a si mesmo. E o primeiro exemplo é negar as suas riquezas. O primeiro que foi chamado, versículo 18 vai dizer: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Pessoas não abrem mão do seu conforto e de sua riqueza em favor do reino, do banquete e nem por amor a Cristo. E aí Jesus vai falar, né, pro jovem que chega para ele: tenho guardado toda a lei, tenho observado a sua lei, tenho sido obediente a ela, tenho praticado todas as coisas. Então só te falta uma coisa: vende tudo, dá aos pobres e siga-me. E o jovem retrocede. E ele ensina: onde está o teu coração, ali onde estará o teu tesouro. Então tem pessoas que vão negar o banquete por conta de suas riquezas, por conta do seu conforto. Não abrirão a mão em favor do reino e nem por amor a Cristo. Mas Cristo fala lá: se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E as pessoas estão presas às coisas materiais. E às vezes a gente acha que é só quem tem muito. O avarento, ele é avarento não por ter muito. Ele é avarento pelo seu coração estar preso a algo. Tem pessoas que não têm nada e são escravas do dinheiro. Porque a ambição da vida dela é ter dinheiro. E tem pessoas que têm tudo e o dinheiro, o coração dela não está no dinheiro. O dinheiro é um servo dela. Então não é, o rico é avarento. Não. O avarento é aquele que tem seu coração preso à riqueza, a bens materiais. Porque ele pode não ter nada e ele ainda assim viver por aquilo. Viver mendigando. Viver murmurando porque ele não tem, porque a condição é difícil. E aí ele nega o banquete, nega o reino, porque não conseguiu abrir mão de suas posses, riquezas, conforto. O segundo convidado, a gente reconhece pessoas que não negam seus planos e seus sonhos. Versículo 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Pessoas que não abrem mão dos seus projetos e até mesmo de rotinas por envolvimento com a noiva, ou seja, com a igreja, e nem por amor a Cristo. Então, pessoas que, eu dou dinheiro para a igreja. Vamos pensar no servo que passou naquela lá que ele nega a riqueza dele. Ele abre mão da riqueza dele, ele entende que é para servir a Deus. Mas ele só serve com a riqueza. Então, ele não abre mão da rotina dele. Eu vou na igreja quando eu posso. Eu me envolvo quanto eu posso. Eu participo quanto eu posso. E se eu não puder, está tudo bem, porque eu oferto. Como se pudesse comprar, né,
E aí a gente acaba esquecendo que Deus não precisa de nada. Ele não é só dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Então, nós temos pessoas que não abrem mão dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos profissionais, pessoais, às vezes até ministeriais. Deus às vezes pode estar te apontando uma direção e você está enxergando outra e você não abre mão porque você colocou o seu coração nisso e você não está disposto a abraçar aquilo que Deus falou para você. Você não está disposto a negar a sua vontade, ainda que pareça uma boa causa. Ah, mas eu quero ser pastor, mas Deus te chamou para ser o melhor porteiro da igreja. Ah, mas eu quero ser pastor. Porteiro para mim não dá. Você cumpriu a vontade do Senhor? Não. Há nobreza no seu chamado? Não haverá. Porque Deus não te chamou para isso. E se Deus não te chamou, Ele não te deu ferramentas para cumprir. E a gente vê muitas igrejas terminando. Por quê? Pessoas que não foram chamadas por Deus para um ministério, para uma organização, para uma liderança, liderando. Porque esse era o desejo do coração dela. E assim a gente abandona por emprego. A Mariana fala, né? A Mariana já citou várias vezes que o vício dela era trabalho. Então, se ela precisasse faltar para qualquer coisa, incluindo igreja, por conta do trabalho, ela faltaria sem problema nenhum. Então, a gente muitas vezes mascara essa questão de, ah, não, mas é uma boa causa, é pelo meu trabalho. É porque eu quero trabalhar muito para ganhar muito dinheiro para dar na igreja. Quem disse que Deus precisa? Deus pode te abençoar para que você seja uma bênção com as suas riquezas? Sim. Mas isso não pode estar no lugar dele. Muito menos desculpa para você servir ou adorá-lo. Parte da nossa adoração é com as nossas riquezas, mas elas não podem estar no lugar da nossa adoração. Elas podem ser ferramentas da nossa adoração. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Só que a gente não está disposto a abrir mão dos sonhos, dos projetos. E aí a gente não nega a si mesmo. E o último exemplo, negar as suas alianças. Pessoas que não estão dispostas a negar as suas alianças. Versículo 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Pessoas que não abrem mão de alianças erradas. Até porque se for abençoada, né, Deus não vai ser peso você, até porque a pessoa vai estar com você. Seja casamento, né, não se restringe a casamento. Mas alianças erradas é o quê? Julgo desigual. Ah, não tem problema? Não tem. Nunca tem. Puxa na estatística, quantos se converteram, conseguiram converter a sua casa e quantos saíram da presença de Deus nessa estatística de não dar nada. Como a Claudete trouxe. Ah, tem tudo. É uma boa pessoa, só falta Jesus. Então não é nada. Não tem Jesus, falta tudo. Às vezes eu brinco em casa. Senhor, já tem o Senhor, só falta o dinheiro. Mas se não tiver, tá tudo bem, já tem o Senhor, é o principal. Mas a gente brinca. Mas tem pessoas que estão em alianças erradas. Porque a palavra diz que é errado. Não é porque o Tiago está falando. Aqui estou citando textos. E na palavra vai falar sobre julgo desigual. Por quê? Porque vai dividir a glória? Você adora de um jeito e o seu cônjuge de outro? Você serve a Deus de um jeito e ele serve a outro? Como funciona? Isso vai interferir na nossa adoração. Isso vai interferir na nossa comunhão. Então, pessoas não abrem mão de alianças erradas e não se restringe a casamentos. Se estende a amizades, sociedades profissionais. Tem gente fazendo aliança com pessoas erradas. Você faz aliança profissional com uma pessoa que engana, que mente, que trai, e você espera a fidelidade dessa pessoa? É uma ilusão. E essas pessoas não abrem mão de alianças erradas, matrimoniais, de amizades, profissionais, societárias, por uma aliança eterna e por amor a Cristo. Porque nós devemos negar a nós mesmos
às nossas alianças, aos nossos sonhos, se for necessário, né? Aos nossos planos, às nossas riquezas, se assim for necessário. Tudo que no nosso coração competir com o Senhor, será necessário deixar. E a gente tem muita situação dessas. Pessoas que não abrem mão das suas alianças. E aí eu vou subir mais um pouquinho a régua. Em Lucas, ainda capítulo 14, agora versículo 25 até o 27. Amém? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então aqui Jesus vai falar de alianças que eu creio, né, para o homem, né, para o ser humano, como as alianças mais fortes. De pais com filhos, mães com filhos, irmãos, cônjuges. E a gente vê uma direção clara de Jesus. Se por amor a mim, você não é capaz de quebrar uma aliança que eu não estabeleci. Porque aqui são alianças que vão tirar você da presença. Lembra, ele está falando que se não ama a mim acima de qualquer uma dessas alianças, não é digno de ser meu discípulo. É isso que Jesus está falando. Então essa desculpa de, eu acho que Deus não ia falar para separar. Eu acho que Deus pode mudar essa situação ou essa pessoa. Só cola para você, irmão. Porque Jesus deixou claro. Se tiver que escolher entre o reino, se tiver que escolher entre Deus e qualquer aliança, e qualquer sonho, e qualquer projeto, e qualquer bem, escolha a Deus. Senão você não é digno de ser discípulo dele. Senão nós não somos dignos de ser discípulo dele. Então a gente precisa parar com as desculpas que a gente arruma. Né? Fez errado, fez aliança errada. Aí agora tem que se desdobrar para corrigir a aliança. E aí joga na mão de quem? De Deus. Não, Deus vai mudar. Deus não deixou a prevenção avisada antes? Aí a gente corre porque precisa ser remediado. E de novo, gente, não estou falando só de casamento, não. Em todas as áreas. Às vezes a gente acha que é orar só para casar. Não. Orar para o emprego, orar por uma sociedade, orar por um sonho. Senhor, se esse sonho não é teu, eu não quero. Se essa sociedade não for para honrar e glorificar teu nome, eu não quero. Mas a gente acha que orar é só para casar. E ainda assim, os que oram para casar. Aí depois joga na mão de Deus. Não, Deus pode, irmão. Mas tem que crer. Tem que querer. Tem que buscar. E salvação é individual. Busca é individual. Estava conversando esses dias com o Daniel sobre algumas coisas, né? E a gente vai vendo algumas coisas acontecendo, né? Alguns cenários se desdobrando. E eu falei para ele, no final, Dani, como eu falei para o meu irmão lá atrás, quando ele se batizou, e a preocupação dele com o irmão dele, de será que batizou por empolgação ou não? Todo dia a gente acorda tendo que escolher Deus. É todo dia. E o dia inteiro. Então a nossa vida, do levantar ao deitar, é escolher Deus. E assim vai ser até a consumação da nossa vida. Até o retorno de Cristo. Só que nós temos pessoas que não abrem mão de alianças. E aqui Jesus não aliviou para ninguém, não. Jesus não está falando de trabalho, não está falando de nada. Está falando do maior nível de apego do ser humano. Né? Não existe um amor igual ao de mãe. Se você ama seu filho mais que Deus, você não é digno de ser discípulo dele. Do pai, a mesma coisa. De um irmão. E nós temos exemplos, né? Que uma esposa serva do Senhor
pelo seu bom comportamento, pode converter o seu marido? Pode. É bíblico, é verdadeiro. Enquanto isso não interferir na sua adoração e na sua servidão ao Senhor, muito menos na sua salvação. Porque a mulher tem que estar submissa a um homem que é submisso a Deus. Submissão, uma missão dentro de outra missão. Então, o homem, como cabeça, tem que ser submisso a Deus. E a mulher, que é sua esposa, tem que ser submissa ao homem, porque ele é submisso a Deus. Quebrou o vertical aqui, a mulher é submissa a Deus. Ela pode ganhar o marido pelo seu bom comportamento? Pode. Está correndo risco de vida. Vai ficar arriscando? Vai esperar morrer? Seu marido ou sua esposa deixou claro para você: eu não quero o seu Deus. Quando a gente casou, você já sabia que eu era assim. E aí? Acabou. Quebrou a aliança. Não tem a terceira dobra desse cordão. Então a mulher pode ganhar o seu marido? Sim, é bíblico e é verdadeiro. Desde que isso não interfira na comunhão dela. Salvação individual. Ah, eu não venho na igreja porque meu marido não deixa. Você ama mais seu marido ou a Deus? Jesus não aliviou, gente. Ele deixou claro. E se parte da comunhão é estar em corpo, é estar junto, é isso. Quem criou o universo? A regra é dele. Acabou. O jogo, a regra, como faz, a recompensa, é dele. Mas a gente, não. A gente fica arrumando desculpas. Você pode ser um bom exemplo de Cristo para a conversão de amigos e familiares. Pode. É verdadeiro e bíblico. Você sendo uma boa testemunha, uma testemunha de Cristo, as pessoas vão falar para você: cara, tem algo diferente em você. Eu não sei, nossa, é uma energia. As pessoas lá fora chamam de energia, de qualquer coisa. Mas elas identificam aquilo que é o brilho de Deus na sua vida. Elas identificam. Você pode ser um bom testemunho? Pode, é verdadeiro e bíblico. Enquanto não houver risco das más companhias corromperem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios 15, 33. Você pode, como bom exemplo, estar próximo de amigos, de colegas de trabalho, de familiares que não são servos do Senhor, para conversão deles? Pode. Desde que você faça a diferença na vida deles e não haja um risco de contaminação. Não me garanto, irmão, abandona. Ah, mas Deus não faria. Faria. Mandou Abraão. Aparta da parentela. Abraão tinha um parente. Um. Era o único que ele precisava deixar. E ele levou. Deus não volta a falar com Abraão enquanto ele não se separa de Ló. Deus só fala com Abraão quando ele finalmente se separa de Ló. E a bênção estava sobre Abraão, porque Abraão vai falar assim: olha para a direção que você quiser e escolhe, e eu vou escolher o lado oposto. Ló, né, vislumbra as campinas, eu vou nessa direção. Lugar bonito, né, parece fértil a terra, e cai numa cilada. E há um detalhe muito importante no texto. Quando Deus vai falar com Abraão, fala assim: olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Vai ser teu. Ou seja, até aquilo que Ló escolheu para ser dele, seria de Abraão. Esse é um detalhe interessante no texto. Escolhe qualquer lugar, porque a bênção estava com Abraão. Para onde Deus mandasse, e Abraão em obediência cumprisse, ele seria abençoado. Inclusive aquilo que Ló escolheu para si. Então, não, Deus não separa, irmão. Sabe por que separa? Porque Eli, o sacerdote, o excelente sacerdote do Senhor até um certo momento, cuidou, né, treinou Samuel, o último juiz do povo. E um péssimo pai, que honrou mais os filhos do que a Deus. E Deus vai falar isso. Os filhos morrem, e o triste fim de Eli nós vemos na Escritura. Um excelente sacerdote e um péssimo pai, porque honrou mais aos filhos do que a Deus.
E ali Deus rompe uma aliança. E eu falei que pela geração seriam meus sacerdotes. Longe de mim honrar quem não me honra. E ali ele quebra uma aliança, que foi quebrada antes. Então, nós temos isso. Enquanto não for perigo de contaminação para as nossas vidas, tudo bem você ser um exemplo para os próximos. Fomos chamados para isso, para ganhar almas. A partir do momento que é risco, não se garante, afasta. Senão vai você e ele para o inferno. E aí, agora a gente entra na parte interna, né? A comunhão entre irmãos em Cristo é bíblico e verdadeiro. Enquanto este irmão não tiver apenas aparência de santidade. 2 Timóteo 3,5, como foi lido. Do contrário, afaste-se. Até dentro da igreja, irmão. Avalie a conduta do próximo. O irmão anda errado. Não mudou nada desde que chegou a Cristo. Afasta. Mas a gente fica nesse negócio, vamos tentar salvar o irmão. Não salva. A gente não é capaz de salvar a si mesmo. Então você pode conviver com o seu irmão, desde que ele tenha piedade na sua essência. E não é que ele não peca, irmão. Nós todos pecamos. Mas que haja um desejo de mudança. Que você veja o fruto começando a crescer na vida desse irmão. Que do contrário, irmão, ele vai te levar para baixo. Ele vai te corromper. Então, ganhar por um bom exemplo é bíblico e verdadeiro, desde que aquilo não comprometa a sua salvação. Tentar, né, por meio da sua vida e do seu exemplo, convencer ao próximo, não é um problema. É bíblico e verdadeiro, desde que aquilo não comprometa a sua salvação. Desde que aquilo não leve você a não negar a si mesmo, não negar as alianças e comprometer a sua salvação. Até dentro da igreja. É bom viver em comunhão? Sim, com irmãos que são piedosos, não que têm aparência, mas não são. Vai ser aquele povo que vai falar assim, Senhor, mas expulsamos em teu nome. Fizemos milagre. Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticam iniquidade. Está falando de crente, irmão. Está falando de crente. Não está falando do povo que está lá fora. Está falando para crente. Por isso que a palavra vai falar de aparência de piedade. Quem tem aparência de piedade? Ou, em alguns textos, se eu não me engano, vai falar, parecem crentes. Parecem seguir o evangelho, mas não seguem. E aí, a palavra deixa claro, afaste-se. O problema é quando a gente acha que vai conseguir pelo nosso próprio esforço. A salvação é individual e é uma escolha diária. Jesus, no Monte das Oliveiras, quando estava orando ali com os discípulos, né, próximo da chegada de Judas, quando Judas chega com os soldados, tudo, Pedro vai lá e corta a orelha de Malco. Né? Aí Jesus manda guardar a espada e fala, você acha que se eu não pedisse para o meu pai, ele não mandaria 12 legiões de anjos para me livrar? Mas como que vai se cumprir aquilo que Deus determinou? Mas por amor a Deus, ele não desceu da cruz. Ele tomou a cruz dele. Ele morreu na cruz. E porque foi obediente até morte, e morte de cruz, ele ressuscitou. E ganhou um nome que está acima de todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por obediência. Então, aquilo que ele falou para os discípulos, tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Não tente salvar a sua vida. Jesus cumpriu. Porque os fariseus falavam ali na cruz para ele, ué, você não ia destruir tudo? Desce daí, salve a si mesmo. E se ele se salva? Ué, mas lá atrás gente que perdeu a vida por você e agora você se salva. Apela aí pro pai e tá tudo certo. Mas ele não. Ele ensinou e mostrou. Assim também nós temos a opção de buscar salvar as nossas vidas.
nossos sonhos, nossas alianças. É opção sua, irmão, não estar aqui na igreja. Não estar nos caminhos do Senhor. Não negar a sua carne. É uma opção. É uma opção. Tanto que Jesus deixa a condição. Se quiser me seguir, se quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo. Mas se escolhermos negar a nós mesmos, as nossas alianças, aos nossos sonhos, por amor a Cristo, não só seremos seus discípulos, como também estaremos no grande banquete do reino dos céus, como ele vai dizer na história do banquete que foi preparado para os seus. E ali a história se desdobra. Quem não quis, perdeu. Por sonhos, por riquezas, por alianças. E Deus foi buscar lá fora. O Senhor mandou buscar lá fora pessoas para o banquete. Entrava de qualquer jeito? Não, tinha que estar com as vestes prontas. Então precisava de uma mudança. Mas pessoas aceitaram mudar para estar diante desse banquete. É a escolha nossa. É a escolha nossa diária. Servir ou não servir. Negar ou não negar. Nós só precisamos parar com as desculpas. Se eu não quero, tudo bem, eu saio. Vou embora. Agora, se eu escolhi, é negar a mim mesmo. E se o próximo do lado não está negando a si mesmo, afasta-se. Ah, mas é minha mãe. Afasta-se. Ah, mas é meu pai, é meu filho, é meu irmão de sangue, é o meu irmão em Cristo. Afasta-se. Porque se você se juntar, se você não abrir mão, não tem banquete para você. Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra possa, realmente nos confrontar e reavaliar como nós temos sido, como tem sido nossas alianças com Deus, como nós temos honrado e adorado ao Senhor com as nossas riquezas, com os nossos sonhos, com as nossas alianças. Amém? Deus abençoe a todos.